Na semana passada você descobriu o que é e para que serve o PIB de um país. Mas agora eu te pergunto, como é que se calcula o PIB? Quer descobrir se a economia de um país está crescendo ou diminuindo? Então fica aí que eu vou te mostrar. Como já foi dito no nosso outro vídeo, o PIB serve para medir o tamanho de uma economia em determinado período. Mas por que isso é tão importante? Repare que a todo momento os governos do mundo inteiro se preocupam em elevar o crescimento do seu país. Isso porque, quando o PIB cresce, a vida da população em geral melhora, pois as empresas produzem mais, as pessoas têm mais empregos e, consequentemente, elas têm aumento de renda. Já se o PIB não cresce e retrai, significa que a economia não expande, gerando inflação, mais desemprego e também diminuição de renda. Mas agora você pode estar se perguntando, Denis, eu entendi o que é o PIB e o que ele mede, mas como os países calculam a sua evolução? Como comparamos o PIB de 2001 versus o PIB de 2017? Só para relembrar o conceito, é necessário ter em mente a seguinte frase: o PIB é a soma de valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território em um certo período de tempo. Então, para calcular o PIB, é necessário conhecer o valor de mercado de cada bem e serviço. Mas como se calcula o valor de mercado? O valor de mercado é a multiplicação do preço que um produto custa vezes a quantidade total de produtos disponíveis no mercado. Por exemplo, um carro novo custa R$25 mil na loja e existem 1.000 unidades deste carro para venda no Brasil inteiro. Multiplicando o preço do carro pela quantidade disponível, temos o valor de mercado deste produto, que no caso é R$25 milhões. Se pegarmos o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um período, nós teremos então o valor do famoso PIB. Mas você percebeu também que eu disse produzidos dentro de um certo período de tempo? Isso significa que eu só vou somar o valor de mercado dos produtos que foram realmente produzidos naquele período. Por exemplo, se eu produzir um carro no ano de 2014, significa que ele vai entrar na conta final do PIB de 2014. O mesmo vale para uma máquina de lavar ou um móvel de escritório produzidos em 2014. Todos eles serão contabilizados dentro deste ano. Já os bens produzidos em 2013, 2012 ou até mais tempo para trás não entram no nosso cálculo do PIB de 2014, pois certamente eles já foram utilizados na base de cálculo de seus respectivos anos. Mas ainda pode ficar a dúvida: e se eu produzir um carro no final de 2014 e só vendi ele no meio de 2015? Lembre-se, não importa a data em que o bem foi comercializado. O registro ocorre quando o produto foi concebido ou o serviço prestado, no nosso exemplo, em 2014. E agora eu te pergunto, você saberia me dizer como é mensurado a variação do PIB de um ano para outro? Para saber o valor que variou, são necessários diversos cálculos, e os dois principais métodos são: o primeiro método de cálculo para a variação do crescimento da economia é o PIB nominal. Ele é mensurado em termos monetários, ou seja, ele leva em conta o preço dos bens produzidos em cada período estudado. Multiplicando o preço dos produtos e serviços produzidos versus a sua quantidade, teremos o valor de mercado dos produtos em 2014. Já para saber o valor de mercado do ano anterior, basta realizar o mesmo cálculo e descobrir o valor de mercado dos bens e serviços daquela época. Sendo assim, para compararmos se em 2014 o PIB cresceu ou diminuiu versus 2013, eu subtraio o valor de mercado de 2014 menos o do ano anterior, certo? Sim e não. De fato, teremos a variação do valor do PIB entre esses dois períodos. Mas deve-se observar que de um ano para o outro os preços podem mudar devido à inflação, ou seja, eles não se mantêm os mesmos. Então, quando não é atualizado o valor de bens e serviços, a conta pode ficar assim. Imagine que eu produzi 500 unidades de canetas e vendi cada uma delas a R$10. Multiplicando o preço das canetas versus o total produzido, eu tenho um PIB de canetas de R$5 mil em 2013. Imagine agora que em 2014 o preço das canetas aumentou para R$13, ou seja, houve uma inflação de 30% de um ano para outro. Como o preço ficou mais caro, as pessoas compraram menos canetas e com isso eu só produzi e vendi 400 unidades. Multiplicando novamente preço versus quantidade, eu tive um PIB de R$5.200. Olhando deste modo, parece que de fato o PIB cresceu 4%, pois ele saiu de R$5.000 para R$5.200. Mas se olharmos com atenção, a produção do país não aumentou.
Na verdade, eu produzi menos canetas. A única coisa que influenciou o crescimento do PIB foi a variação do preço dos produtos. Então, o PIB não apresentou uma elevação real, e sim uma variação nominal. Sendo assim, o cálculo do PIB nominal pode nos levar a conclusões erradas. Por isso, este não é o método mais utilizado. Para isso, nós temos o cálculo do PIB real. Como o próprio nome informa, ele é avaliado em termos reais, e também é conhecido como PIB a preços constantes. Nesse método, mantém-se os preços utilizados no cálculo do ano base para todos os outros anos. Assim, sabemos com maior precisão o quanto de fato o PIB evoluiu. Para chegarmos ao valor real da variação do PIB, mantemos os preços dos produtos do ano base, no nosso exemplo, os de 2013, e multiplicamos pela produção de 2014. Levando em conta esse método, o PIB referente à produção de canetas na verdade diminuiu 20%. Ou seja, um baita tombo. Assim, torna-se claro que de fato o PIB retraiu em 2014, diferente do que nos informava o cálculo do PIB nominal. Com a fixação dos preços, eliminam-se os efeitos de suas variações e pode-se ter maior precisão no tamanho da economia de um país. Ao constatar se um país expandiu ou retraiu seu PIB em determinado período, é possível classificar essa variação como recessão, quando o PIB cai por no mínimo 2 trimestres consecutivos. Depressão, quando o PIB apresenta constantes recessões. Recuperação, quando o PIB reduz ou diminui as suas quedas. Prosperidade, crescimento constante do PIB por consecutivos trimestres. Então é isso. Quando comparamos o valor de mercado de bens e serviços produzidos em diferentes anos, temos a capacidade de entender se a economia de um país está crescendo ou diminuindo. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, que você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você. Compartilhe ele também com seus amigos, pois assim a gente espalha conhecimento. Se inscreva também aqui no canal e ative o sininho, pois assim você fica ligado em tudo o que acontece aqui no Economia Sem Segredos. E na semana que vem descubra como e por que os preços sobem e como você pode se proteger da inflação. Até a próxima!